Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Convidamos agora o nosso irmão Pirola e mais uma vez agradecemos a ele pela preciosa colaboração. Obrigado, Pirola. Você vai querer falar aqui, né? Você vai querer falar. Posso deixar muito baixo? Mais alto um pouco aqui, peraí. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar presente nos nossos corações. Na noite de hoje, eu escolhi um tema, e a hora que eu estava sentado ali, veio a leitura, falando sobre a agressividade. Nós estamos vivenciando o momento atual do nosso planeta de expiações e provas, de uma violência incrível, em todos os sentidos. Nós podemos perceber que essa violência que nós estamos passando é moral, é sexual, é contra a própria vida física de cada um de nós que estamos habitando esse planeta neste momento. E essa mensagem ela veio bem a calhar, porque justamente eu escolhi o tema bem-aventurados os misericordiosos, pois eles próprios obterão misericórdia. Para que a gente possa bem entender sobre o que é ser misericordioso, nós vamos buscar no latim miseratium, quer dizer compaixão.
Misericórdia, nós unimos miseration com cordis, quer dizer coração. A partir desse momento, então, nós vamos começar a refletir, lembrando uma orientação de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele faz uma aula, ou ele nos dá uma aula sobre os nossos centros de forças. Nós poderíamos dividir os nossos centros de forças em 3 centros de forças bem voltados para a nossa parte material, a qual está ligado o nosso corpo físico ao nosso planeta Terra. Então nós vamos dizer assim, 3 corpos físicos ligados à Terra. O primeiro deles, o básico. O básico é um centro de força que se encontra no final da nossa coluna vertebral. É por ali que nós recebemos a energia necessária para a manutenção do nosso corpo físico. É uma energia que vem do centro da Terra. Nós temos também o esplênico, que fica bem aqui em cima do nosso baço, também voltado para a manutenção do nosso corpo físico. Ele capta as energias do Sol e transforma essa energia, essa luz do Sol, em energia, principalmente para a nossa circulação. E nós temos um outro um pouco mais acima, que é o gástrico, ou o solar, que está voltado também à nossa parte vegetativa. Nós temos 3 centros de forças voltados para a espiritualidade. Seria o laríngeo, o frontal e o coronário. Mas está faltando um, que é o cardíaco. O cardíaco é o chakra responsável pelo nosso sentimento. É ele que faz a ligação entre a matéria e a espiritualidade. Nós percebemos um mundo conturbado, voltado totalmente para a intelectualidade, para a tecnologia, para a inteligência. Basta ver quanto nós evoluímos, materialmente falando, 200, 250 anos para cá. Tudo fruto da nossa intelectualidade. Nós percebemos, ou ora estamos agindo intelectualmente falando, ora agindo materialmente falando. Nós estamos percebendo a dificuldade no relacionamento entre os chakras materiais e os chakras espirituais. Por quê? Cardíaco nosso, pouco nós estamos deixando influenciar na nossa vida física. Preocupação com os nossos filhos, com as nossas esposas, esposos, preocupação com a empresa, com isso, com aquilo, aquele outro. Estava conversando com uma pessoa hoje, depois que ele passou por uma cirurgia, está fazendo pilates, fazendo fortalecimento físico para as pernas. E ele disse: Pirola, ultimamente eu estou vendo meus filhos 40 minutos por dia. 40 minutos por dia eu estou vendo meus filhos. Porque eu saio cedo para trabalhar, eles vão para a escola e tal, almoço no trabalho, depois, a hora que eu chego em casa, fico 40 minutos em casa e saio. Quando eu volto, eles já estão dormindo. Então, nós vamos percebendo que
está faltando algo na nossa vida material. Algo que precisa ser incorporado nessa nossa vida material para que nós possamos passar a viver um pouco melhor do que nós estamos vivenciando a nossa vida material no dia de hoje. Cada um para si, Deus para todos. A pandemia veio para pôr medo e nos afastar ainda mais um dos outros. Praticamente, então, nós estamos vivendo exclusivamente para nós mesmos e para aquele nosso próximo como nós o entendemos hoje. É aquele que está dentro do nosso lar. Ao contrário, ao tempo de Jesus, quando o próximo era entendido como todo aquele que estivesse ao nosso lado, aonde nós estivéssemos. Agora, o meu próximo são vocês. Daqui a pouco, convívio no lar, minha mãe, meu irmão, minha cunhada. E onde eu estiver profissionalmente trabalhando, ali também será o meu próximo. Ser misericordioso vai muito além de ter compaixão. Compaixão é um sentimento que todos nós temos. Quando, diante de uma calamidade, por exemplo, quando da pandemia, nós temos compaixão daquelas pessoas que estão nos hospitais sofrendo uma série de coisas. Ser misericordioso, quando nós associamos a compaixão com o sentimento, já é diferente. Porque aí nós estamos nos colocando em condições de ação. Sentir compaixão é ver e não fazer nada. Sentir um sentimento, ter um sentimento, mas não agir. Mas ser misericordioso já significa uma ação. Ou seja, perceber a necessidade do próximo, a sua dor física, a sua dor moral, nos colocarmos ao lado dele e auxiliá-lo dentro das nossas possibilidades. Nem tantas vezes existe esse auxílio material. Pode ser muito bem moral, como Jesus auxiliou a maioria daqueles que chegaram a ele, moralmente falando. Porque sempre dava a eles um alimento espiritual, levando orientação, levando uma energia dele para o fortalecimento e o equilíbrio daquele que estava ao lado dele. O melhor exemplo que nós temos sobre a misericórdia está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos 25 em diante. Quando então Lucas relata que certa vez um doutor da lei, se aproximando de Jesus, perguntou a ele: o que eu preciso fazer para merecer a vida eterna? Vamos fazer uma reflexão. Ao tempo de Jesus, um doutor da lei já estava preocupado com a vida eterna. Ele sabia que a vida material poderia ser extinguida, mas algo sobreviveria a isso, e eternamente. E aí então, Jesus retorna a ele como a outra pergunta. O que diz a lei? Como lês a lei? E ali então, ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas, todas as minhas forças, isso, aquilo, aquele outro, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus então disse a ele: fazei isso e viverás.
E ele então faz uma outra pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Porque naquele tempo, diferente de hoje, como eu já disse, o entendimento da palavra próximo era diferente. Mesmo porque Jesus falava em siríaco ou em aramaico, isso foi traduzido para o grego, do grego para o latim e depois para a Vulgata Latina. Muitas vezes, muitos sentidos dos diálogos de Jesus perderam pelas traduções. Mas, naquele tempo, o próximo realmente era entendido como toda pessoa que estivesse ao seu lado, aonde você estivesse. Mas existia muita distinção entre quem seria o próximo. Por exemplo, para os hebreus ou os judeus, o próximo seria somente os hebreus e os judeus. Para eles, os outros eram ímpios, pois não seguiam as mesmas leis ou regras instituídas por eles, como as mãos não lavadas e uma série de coisas. E aí então Jesus, aproveitando a oportunidade de ensinar como um rabi, como realmente o era, um mestre, então ele faz uma proposição. Certa vez um homem, pelo caminho, foi assaltado. Roubaram os seus pertences e o machucaram. Ele ficou caído. Passou ao lado dele um sacerdote. Ouviu, se desviou e continuou a sua caminhada. Depois, então, passou um samaritano, um levita. Da mesma forma, ouviu o caído, se desviou e continuou a sua caminhada. Em seguida veio então um samaritano. Ouviu o caído, se aproximou, limpou-lhe as feridas, passou o vinho, óleo, colocou sobre o seu cavalo e levou até uma hospedaria. Lá o cuidou e depois de ter cuidado dele, disse: olha, vou deixar um dinheiro, o senhor continua cuidando dele e quando eu voltar da viagem, eu restituo se porventura houveres gasto mais. E aí então Jesus perguntou para o doutor da lei: quem ali foi realmente o próximo do caído? Ele falou: aquele que usou de misericórdia para com ele. Essa é a resposta do doutor da lei. Aquele que usou de misericórdia para com o caído. Então, naquele momento, né, Jesus disse a ele: o próximo é sempre aquele que está necessitado e está ao seu lado. Esse é o seu próximo. Nessa passagem, Jesus, ele fala várias vezes sobre misericórdia, ou age misericordiamente junto daquele doutor da lei. Primeiramente, orientando-o, despertando-o para a reflexão sobre a lei. Primeiro manda a lei da lei divina. Então, ele, usando, né, do seu amor para com o próximo, o levou a trabalhar com a mente, com o sentimento. Depois, então, ele fala daqueles que passaram próximo do assaltado, do caído. Os samaritanos eram tidos como ímpios, pessoas de má vida. Eles eram totalmente apartados. Eles não viviam bem nem na Galileia e nem em Jerusalém. Eles tinham as suas próprias regras. Não
participavam dos mesmos costumes dos hebreus. Então ali, Jesus, usando da sua misericórdia, coloca um samaritano na história que ele estava contando para mostrar que qualquer um poderia ser bom, se tivesse o coração bom. Será que não tinha ninguém bom na Samaria? Mas eram julgados como ímpios, eram julgados como pessoas afastadas do Torá e uma série de coisas. E depois, então, Jesus mostra para ele o caminho que ele deve seguir para merecer a vida eterna. É aí, então, que ele vai fazer o quê? Trabalhar, fazer. Foi esse exemplo que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos hoje também refletir como está a nossa misericórdia para com o nosso próximo. Aquela pessoa difícil, bom, como eu já disse, nós estamos num planeta de expiações e provas. Ora expiando os nossos débitos pretéritos, ora sendo testados para ver se estamos aprimorando o nosso aprendizado. Então aí cabe a cada um de nós começarmos a refletir como está o meu pensamento, aonde está voltado o meu pensamento, meu sentimento. Como está o meu sentimento? Eu estou usando o meu raciocínio junto com o meu sentimento? Porque o que nós estamos vendo no nosso planeta atualmente, pessoas inteligentíssimas usando o raciocínio, a tecnologia para a prática do mal. Não só materialmente falando, mas usando coisas tecnológicas para dar o golpe em outras pessoas, por exemplo, não é? Comum o golpe cibernético hoje em nós. Pessoas super inteligentes, que infelizmente não conseguiu ainda unir os 7 chakras que nós temos. Ora age na animalidade, voltado para a agressão, como nos diz a leitura da noite, ora para totalmente o ego, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Vocês conhecem alguém que não tenha amor no coração? Vocês conhecem alguém? Vocês já viram alguma pessoa que não tem amor no coração? E aquele que matou 10 que está lá na penitenciária? Ele tem amor no coração? Tem. Ele tem amor no coração. Eu já falei aqui, vou falar novamente. Nós tínhamos um trabalho lá na penitenciária. Todo sábado nós íamos levar a doutrina espírita lá na penitenciária. Nunca saí de lá sem 2 folhas de papel ao maço de pedido de vibrações pelos entes queridos dele. Nós levávamos uma folha de papel ao maço, eles colocavam o nome para nós levarmos ao centro, fazer vibrações pelos entes queridos dele. O que é isso? Amor. O amor restrito ao nosso próximo como nós o entendemos hoje. Os nossos entes queridos, os nossos familiares. Muitas vezes nem isso acontece. Não é verdade? Quantas famílias, né, se pegando aí, né, pelos mais variados motivos. Então, nós precisamos começar a utilizar o sentimento. Amor no coração nós temos. E por que nós não usamos este amor para com todos
no nosso dia a dia. É aí que está o problema da falta da prática desse amor. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Como está o meu relacionamento? Por que eu me relaciono com aquela pessoa dessa forma e com a outra de uma forma diferente? Ah, mas meu santo não bate com o dele. Como se o nosso santo fosse culpado, né? Nós colocamos a culpa no santo. Mais fácil, não é? Mas, na verdade, o problema está conosco, não com o nosso próximo. O problema está na nossa falta de aceitação, de compreensão, de entendimento. Todos os dias da nossa vida nós estamos bem, a mil maravilhas. Levantamos dispostos, isso, aquilo, aquele outro. Cumprimentamos todos da melhor maneira possível. Todo dia é assim? Não. Quando nós não estamos bem, nós esperamos que o nosso próximo nos aceite como nós somos, ou estamos naquele momento. E quando acontece ao inverso? Porque nós não o aceitamos, nós não o compreendemos. Naquele momento, naquela hora, da forma como ele está. Como da mesma forma, quando nós não estamos bem, queremos ser aceitos. E aí então, no Sermão do Monte, Jesus assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles próprios obterão misericórdia. Ele faz uma analogia, que nós precisamos ser misericordiosos, porque nós precisamos da misericórdia do nosso próximo. Se nessa vida nós não somos santinho, imagine lá atrás o que nós fizemos. Consequentemente, pode ser que tenha alguém nos cobrando alguma coisa, ou não? Principalmente aquele, né, que se afiniza com a doutrina espírita. Mais uma razão para o entendimento, a aceitação de vidas pretéritas. Aceitação do planeta no qual nós estamos. Então, é aí que nós, agindo com entendimento, aceitando, compreendendo o nosso próximo, no limite que é dele, nós também seremos compreendidos, aceitos, também pelo nosso próximo. Já pensaram a mão de obra que nós damos para o nosso mentor espiritual? Quanta caca nós fazemos durante o dia? A gente levanta e fala, ó, eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, não é assim? No meio do dia já não fizemos metade. À tarde, então, a gente se arrepende de tudo que fez. Por quê? A proposta que nós fizemos já mudou no meio do dia, de tarde já saiu mais fora ainda do rumo. Vamos parar e pensar. Desencarnamos. Chegamos no plano espiritual. Olha, eu percebi, você ia lá, você assistia as palestras, você ia lá, fazia palestra. Estou me colocando no meio. Eu vi que você procurou ser bom, fazer as coisas boas. Eu vou te dar um trabalho. Está vendo aquele irmãozinho ali, ó, que vai reencarnar assim, assim, assim? Você vai ser o mentor espiritual dele. Já pensou que tarefa bonita? Beleza de tarefa? Ser mentor espiritual de um irmãozinho que estava ali para reencarnar.
como nós seríamos mentores dessa pessoa? Analisando a nossa paciência atual. Já pensou? Já falei, para de fazer isso. Não é mais ou menos assim que nós iríamos agir? É essa mão de obra que nós damos para o nosso mentor espiritual. E ele age de que forma? Com misericórdia. Ele olha para cada um de nós como nós olhamos para uma criança que ainda não tem uma capacidade de raciocínio formada e às vezes pode fazer alguma coisa que, dentro do nosso ponto de vista, não deveria ser feito. Dentro das leis que nós conhecemos, não deveria ser feito. Da mesma forma como nós infringimos as leis divinas, somos vistos pelo plano espiritual superior como crianças espirituais, que agem com cada um de nós com toda a paciência possível. Isso é ter misericórdia para conosco. E Jesus, então, ele nos fala que nós deveríamos fazer para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Da mesma forma, agindo como ele disse para aquele doutor da lei, nós aí sim começaríamos a equilibrar ou utilizar ainda mais o nosso cardíaco, colocando sentimento no nosso pensamento, sentimento nas nossas ações materiais, olhando o nosso próximo como realmente ele é o nosso irmão. Pode não ter sido nosso irmão consanguíneo nesta reencarnação, mas não sabemos se ele foi numa outra reencarnação, esposo, esposa, filho, pai, ou futuramente, se acreditamos na reencarnação, ser um nosso irmão, um nosso ente querido. Pensando dessa forma, já pensou que a gente tem que reencarnar junto com os nossos desafetos? Para aprender a amá-lo, a respeitá-lo. Se nós começarmos a agir com misericórdia, nós já começamos a atenuar para futuras reencarnações. Talvez até conseguindo evitar a necessidade de uma reencarnação, se nós conseguirmos realmente atingir o nosso próximo com misericórdia. Durante essa semana nós possamos refletir como eu estou sendo misericordioso. Posso melhorar um pouco a cada dia? Vocês já pensaram que se a gente tentar melhorar 1% por dia, daqui 365 dias nós estaremos 365% melhor do que hoje. Mas para isso, o coração precisa funcionar. Porque ele está estacionado. Estender o amor que trazemos para os nossos entes queridos para fora, independentemente de quem seja. Lembrando uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, em que ela diz assim: os bons merecem o nosso amor. Os maus precisam do nosso amor. Uma boa noite a todos, uma boa semana, e que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar sempre presente nos nossos corações.